Êxodo, hoje é o capítulo de número 8. Aí então o Senhor diz a Moisés para ele ir falar com Faraó para que deixe o povo ir, e se ele recusar, será castigado com a praga das rãs. Versículo 2. Se recusares, deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. Como uma peste, as rãs invadiram as casas, as cozinhas, os quartos. Versículo 3. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, e no teu quarto e dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras, e andavam sobre as pessoas. Versículo 6. Arão estendeu a mão sobre a água do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. E com suas magias, os feiticeiros egípcios também conseguiram replicar esta praga, mas desta vez Faraó ficou muito incomodado e pediu a Moisés e Arão que orasse ao Senhor, pedindo que a praga fosse cessada, sob a promessa de que deixaria o povo de Israel ir. Versículo 8. Chamou Faraó a Moisés e Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Aí Moisés pergunta a Faraó quando ele iria orar, ao que Faraó responde. Versículo número 10. Ele respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Após então a oração de Moisés e Arão, a praga cessou. Versículo 13. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Então Faraó, percebendo que as rãs haviam morrido, não manteve sua palavra. Israel continuou escravo no Egito. Versículo 15. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Aí nós vemos agora a praga dos piolhos. Versículo 16. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. A praga dos piolhos provocou grande perturbação e, sem aviso prévio, eles cobriram animais e seres humanos. Esta terceira praga, os feiticeiros egípcios não conseguiram imitar. Versículo 18. E fizeram os magos os mesmos com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não o puderam. E haviam piolhos nos homens e no gado. E reconheceram a Faraó, dizendo: isto é o dedo de Deus. Mesmo assim, o rei do Egito continuou endurecido e não se arrependeu. Versículo 19. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então aí Deus fala para Moisés ir falar com Faraó para deixar o povo ir, do contrário, enviaria uma outra praga, a praga das moscas. Versículo 21. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Assim, aqui vemos que Deus anuncia que está fazendo distinção entre os israelitas e os egípcios. Ele garante que as moscas não chegarão a Gósen, onde estava seu povo, permaneceria apenas sobre os egípcios. Versículos 22 e 23. Naquele dia, separarei da terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxame de moscas. E saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo
e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas foram à casa de Faraó e sobre toda a terra do Egito. Então Faraó chamou a Moisés e Arão e disse que eles poderiam ir oferecer sacrifícios a Deus nesta terra. Ao que Moisés responde que não convém ser assim, porque se oferecem sacrifícios perante os olhos dos egípcios, eles os apedrejariam. E disse mais a Faraó, versículo 27, temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e lá ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então Faraó disse que deixaria eles irem para oferecer sacrifícios a Deus no deserto e ainda pede oração por ele. Moisés diz a Faraó, versículo 29, respondeu-lhe Moisés, eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã esses enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Moisés então sai da presença de Faraó e ora ao Senhor. Versículo 31. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca. Mais uma vez, Moisés orou ao Senhor e a praga cessou. Para nós terminarmos a leitura do capítulo de hoje, o versículo 32. Mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. E com a leitura desse versículo, nós encerramos o capítulo do dia de hoje. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor seja com você e esteja no teu lar.